Seminário Teológico Luz Online. Paramos na parte onde os judeus costumavam guardar mulheres virgens para o nascimento do Messias. Porém, Deus preferiu que o Messias nascesse de uma mulher chamada Maria, a mais bem-aventurada entre as mulheres. Existiam vários grupos na época de Jesus, que até perturbaram muito a vida de Jesus. Eram grupos que existiam entre os judeus. Entre eles, os saduceus eram os mais importantes. Os saduceus, fariseus, herodianos, zelotes, escribas, sacerdotes, essênios, os escribas ou doutores da lei. Os saduceus, eles eram grupos religiosos, mas não acreditavam em anjos, os fariseus eram um grupo assim, um tipo de PT de Israel, da religião, e era um grupo muito forte, muito radical, era um tipo assim de pentecostalismo, seria mais ou menos hoje isso. Os herodianos eram que serviam a Herodes. Eram grupos que serviam a Herodes, que observavam o povo, que entregavam um bando de babão. Seria mais ou menos isso. Os zelotes seria mais ou menos na época, na política, seria uma espécie de PT. Uma espécie de partido radical. Hoje o PT não é tão radical assim, mas seria uma espécie assim de Che Guevara, alguma coisa assim parecido, que eles eram muito radicais. Eles queriam a libertação de Israel, nem que fosse na base da faca, da espada, do tiro, que não existia tiro ainda, mas eles queriam a libertação de toda forma. Judas Iscariotes era um zelote, e eles esperavam o Messias nacionalista, um Messias tipo assim, revolucionário, que destruísse os seus inimigos, que colocasse Israel sobre todas as nações. Era essa a visão do zelote. O zelote, ele era um cidadão político e não aceitava que Israel estivesse debaixo de jugo nenhum. Os escribas e doutores da lei são aqueles que escrevem os livros da lei, que conhecem a Torá, que conhecem os livros da lei. Eram mestres da religião hebraica, da religião dos hebreus. Os sacerdotes eram os chefes, sacerdote principal da sinagoga. Tinha o principal da sinagoga, que era Caifás, sumo sacerdote, ou seja, sacerdote superior, e os demais sacerdotes seriam uma espécie de pastores hoje. Eles viviam no templo, orando, pedindo a Deus, estudando a Bíblia, revendo profecias e tudo mais. Os essênios é um grupo muito especial. Tudo indica que João Batista era essênio. Era um grupo super radical, que eles viviam isolados nos desertos, nas cavernas de Qumran, por exemplo. Os essênios viviam por aquela região e mulher não podia tocar no essênio. O essênio era solteiro, eles eram extremamente radicais. Mulheres não podiam tocar neles não podiam. Eles eram respeitados pelo povo, viviam orando, eles guardavam livros secretos, copiavam livros do Velho Testamento. Inclusive o achado das cavernas de Qumran foi o achado dos essênios. Os essênios esconderam os livros fantásticos e agora, com essa descoberta, está em nossas mãos, Entre eles o livro de Melquisedeque. Existiam várias festas em Israel que duravam semanas. Então as festas de Israel não eram um dia, 2 horas, 3 horas, não, eram semanas de festa, Eles comemoravam, bebiam, comiam, dançavam e tudo mais. Pentecostes é a festa da colheita, Pentecostes, as festas dos sábados, das luas novas e outros tabernáculos, festa dos tabernáculos. Cada uma dessas datas eram datas especiais e muito respeitadas pelos judeus. A religião dominava tudo e todos em Israel. Toda a estrutura de Israel girava em torno da fé, da religião, dos patriarcas. A sinagoga
comandava a vida religiosa e política de Israel. Então a sinagoga comandava a vida religiosa e política de Israel. Não era somente a questão religiosa. Hoje a religião está afastada da política. Mas no mundo, sempre a principal política do mundo foi a religião. Né? Ou seja, a gente vê isso entre os egípcios, entre a Índia, entre os próprios judeus. Eles viviam ao redor do poder e a religião era uma forma deles dominarem, né, todo o povo. Então não havia uma separação entre a religião e a política. A religião e a política eram uma coisa só. O sumo sacerdote era um cargo muito alto. Caifás era um homem muito poderoso, né? Eles eram muito respeitados e tinham muito poder político. Nazaré, a cidade onde Jesus se escondeu para não ser morto, né? onde ele cresceu, era pobre e esquecida. Era um lugar muito pobre, muito esquecido, né? Até alguém já disse, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Nazaré era um lugar muito desprezado, muito deixado de lado. Existiam vários grupos religiosos, né? Mas Roma permitia que as suas províncias tivessem a sua própria religião. Roma, ela tinha a religião dela, adorava Minerva, né, a deusa dos artistas, adorava outras deusas e deuses, muitos deuses e deusas. A maioria desses deuses romanos também tinham princípios grego. Por isso que se diz Império Grego-Romano, Romano-Grego, porque se fundiram. Né? Então Minerva, Dionísio, né? Tanto era adorado em Roma, como também na Grécia. Então existia sincretismo entre Roma, né, e a Grécia. Jerusalém, com seu templo, foi destruída no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito. Essa destruição foi para arrebentar o cano. Essa destruição você também vai ver na aula de História Bíblica. Israel foi sitiada durante vários meses e todos ficaram morrendo de fome e fracos dentro de Jerusalém, toda fechada. E o exército do imperador Tito rodeou a cidade e queria invadir a cidade e tomar o ouro do templo. Né? Com cerca de 3 meses, ele decidiu, né, invadiu, e o povo já estava fraco, não tinha forças para resistir, e foi uma carnificina das maiores que já existiu. Alguns dizem que a frase "o sangue vai dar na canela" veio desse tempo, dessa invasão romana do imperador Tito. Então o imperador Tito invadiu Jerusalém, derrubou seus muros, suas portas, entrou no templo, matou os soldados, matou quem encontrou, né? E ele olhou para cima no templo e viu o ouro. Então ele queria o ouro do templo. Encheram o templo de madeira, encheram como se fosse um forno e tocaram fogo para o ouro derreter e eles pegaram o ouro depois nas cinzas. Só que o ouro derreteu e entrou entre as brechas, as flechas da parede do templo e desceu para o alicerce. Quando o fogo baixou, o imperador Tito, no ano 70, disse: eu quero ouro, cadê o ouro? Senhor, o ouro, ele entrou nas brechas das paredes e desceu para o alicerce. Então o imperador disse: apanha, arranque o alicerce. E foi o primeiro templo no mundo inteiro arrancado até o alicerce. Encontramos várias construções de templos no mundo, mas nenhuma delas foi destruída até o alicerce. Só o templo de Israel, para assim cumprir o que Jesus Cristo falou: e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então até a pedra do alicerce eles arrancaram com sede no ouro que estava lá embaixo. E Jesus disse também: vossa casa ficará deserta. Não que Jesus fosse punir aqueles homens, mas a atitude deles atraiu sobre eles a própria condenação. Como eles mesmos disseram: caia sobre nós o sangue desses inocentes, sobre nós, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Se ferraram. Ou seja, eles se sentenciaram, eles fizeram uma sentença para eles mesmos. Então Israel ficou deserta. Ficou deserta por muitos e muitos anos. E esses lugares que você chega em Israel hoje, aí você diz: olha, Jesus sentou ali, se levantou acolá, tomou banho ali, Jesus foi batizado aqui. Isso é tudo fictício.
se deduz que foi ali, se deduz que foi acolá. Olha, Jesus levou uma topada aqui, se levantou acolá, caiu ali, tal. Isso é apenas dedução para emocionar turista. Os turistas dão muito dinheiro a Israel, que deu muito. Realmente é um lugar muito bacana, né? Mas você, como seminarista, não pode comer corda, porque Israel passou muitos anos deserta. Depois dessa destruição do imperador Tito, Israel passou muitos anos deserta. Em torno de mais de 200 anos deserta. Sem ninguém acha. Uma cidade fantasma. Quando as gerações voltaram, não sabiam mais onde era o túmulo de Jesus. E na época que Jesus foi morto, isso não foi tão divulgado assim não. Né? Não foi tão divulgado assim não. Mas depois eles veem, olha, eu acho que foi aqui. Se deduz que foi ali. E foram colocando as inscrições e os turistas se emocionam e tudo mais. Vamos continuar nessa história?